Boa noite, igreja. A paz do Senhor seja com você. É motivo de grande alegria nós estarmos reunidos mais uma vez nessa quinta-feira, dia 31, para agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós. Eu creio que não foi um ano fácil para nenhum de nós. Perdemos muitas pessoas queridas, muitas pessoas que estavam com a gente já não estão mais, mas a gente não perdeu a esperança no Senhor. Eu quero te convidar a cantar este louvor maravilhoso, onde a gente demonstra a nossa gratidão por tudo que nós temos, mas acima de tudo nós queremos agradecer a Deus por quem Ele é. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa força, Ele é o nosso refúgio. E eu quero te convidar a refletir não nas perdas que você teve, mas nas bênçãos que o Senhor te concedeu. Então louve ao Senhor conosco, seja grato a Deus, amém? Também
Boa noite, amigos e irmãos em Cristo, nesse dia 31 de dezembro de 2020, em que nós nos reunimos aqui virtualmente, na página do YouTube da nossa igreja, para deixar uma palavra do Senhor para o seu coração, para o nosso coração. 2020 está chegando ao fim, sem dúvida foi um ano complicado, um ano difícil, mas nós não podemos deixar de relembrar as palavras do profeta: até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia! E para deixar uma palavra para você nesse final de ano, nesse último dia, eu queria ler para você Provérbios capítulo 16, os versos 1, 2 e 3, que diz o seguinte: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios, um livro que traz em suas páginas uma palavra de sabedoria, vários conselhos práticos a respeito de como nós podemos e devemos viver a nossa vida sobre esta terra. E o escritor do livro de Provérbios foi Salomão, que viveu e avaliou a vida, teve tudo que quis, tudo que os seus olhos desejaram alcançar e ter, ele teve, ele alcançou, mas ao meditar sobre a vida e sobre a sua própria vida e sobre a sua relação com Deus, ele escreve os provérbios e vai dizer para nós algumas verdades que servem para todas as épocas, para a época de Salomão, para a nossa época, para esse ano de 2020 que termina hoje e para o ano de 2021 que vai começar daqui a pouco. E que conselhos nós podemos obter aqui deste livro, destes 3 versículos de Provérbios capítulo 16? Primeiro que eu vejo aqui, a primeira coisa que eu vejo é que quando ele fala no versículo 1, ao homem pertencem os planos do coração. Sim, nós fomos criados para fazer planos, traçar objetivos, estabelecer metas. E isso não é ruim, isso é bom. Isso, na verdade, é louvável. Então eu quero convidar você a não desistir dos seus sonhos, não desistir dos seus ideais. Talvez alguns dos seus planos, projetos, propósitos e objetivos foram interrompidos nesse ano de 2020 por circunstâncias que nós sabemos quais são, resultado dessa pandemia, mas eu quero dizer para você, fazer planos é próprio do ser humano. E fazer plano, quanto mais e melhor você se preparar e se esmerar na tarefa de planejar, maior e melhor será o resultado. Então, a minha palavra para você nesse último dia do ano: não deixe de sonhar, não deixe de desejar, conquistar, chegar, almejar, produzir, ser, seja aquilo que tenha no seu coração. Então, essa é a palavra, exerça esse seu privilégio. Os animais não têm esse privilégio de planejar. Eles vão vivendo do jeito que a vida for possível viver. Nós não, nós somos gente, somos humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. Então eu quero convidar você a sonhar para 2020. Mas não sonhe sozinho. O versículo diz que ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Não entre 2021 sozinho. Não entre 2021 confiando apenas no seu braço, na sua capacidade de sonhar, de realizar. Entre nesse novo ano confiado que Deus é aquele que tem a resposta e o conhecimento do amanhã. Quero convidar você a trazer Deus para o centro das suas decisões, para o centro do seu planejamento, para o centro das suas escolhas. Coloque Deus, convide Deus para ser o seu parceiro. Diante de você, diante de nós, estará à nossa disposição, se Deus quiser, 365 dias. É o tempo do nosso planeta dar uma volta ao redor do Sol
quantas coisas nós podemos realizar nesse tempo, mas não faça nada, nem planeje nada sem considerar a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Nós não sabemos o que nos aguarda no próximo ano, mas Deus sabe. Nós não sabemos o que vai acontecer nesse mundo e na nossa vida, mas Deus sabe. O que nós temos são incertezas, mas Deus é o Deus que não é pego em nenhum momento desprevenido. Então, saia do lugar comum, viva seus sonhos e saiba que você pode chegar ainda além do lugar que você nunca imaginou chegar. Veja, por exemplo, esse ano de 2020. Quem de nós, ou quantos de nós, né, poucos de nós, sabíamos mexer direito no celular, fazer um vídeo, fazer uma live, e todo mundo teve que mergulhar aí nas páginas, nos acessos, nas redes sociais, produzir vídeo, assistir vídeo. Fomos introduzidos na era digital na marra. Você não sonhava ficar tão expert assim em tecnologia. E acabou ficando num grau menor, num grau maior, melhor dizendo, mas você chegou lá. Isso quer dizer que você tem capacidade, você tem habilidade. O que nós precisamos é sair da nossa zona de conforto, mas não sozinho. Não sozinho, sempre com Deus. Comece os seus dias com Deus e submeta os seus planos a Ele, porque o versículo 2 diz: todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Às vezes a nossa motivação aparentemente é boa, vamos correr atrás, mas submeta ao Senhor, porque Deus sabe realmente se aquilo que nós estamos planejando, sonhando, vai ser bom ou vai ser mal para nós. Sonhe, planeje, estabeleça alvos, mas saiba que Deus é que conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso espírito. E ele termina dizendo: consagre ao Senhor tudo aquilo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Ou seja, consagre ao Senhor e você terá sucesso. Mas espere lá, o que é sucesso? Sucesso é realizar tudo o que eu sonhei e planejei? Não necessariamente. Às vezes o sucesso vem em forma de fracasso. Como assim? Ora, se você colocar Deus como seu parceiro, pedir para Ele avaliar o seu coração e consagrar a Ele tudo o que faz, até o fracasso vai ser resultado da bênção do Senhor. Quantos caminhos errados nós podemos ficar livres deles por achar que era certo, mas por colocar Deus no comando, Deus nos livrou. Às vezes algo que deu errado não é um erro, é um livramento. Então eu termino essa minha palavra, breve palavra, nesse último culto, desse último dia do ano de 2020, dizendo: nunca é fracassado aquele que confia no Senhor. Confia no Senhor de todo o seu coração, e Ele vai te guiar, e Ele vai te abençoar. Quem está dizendo isso é a palavra do Senhor, a palavra eterna, fiel e infalível de Deus. Quero desejar para você um feliz ano novo, um feliz 2021, um ano que nunca ninguém soube o que ia acontecer, mas você pode saber, Deus sabe. E eu quero dizer para você, segure na mão de Deus, porque Deus jamais vai largar a sua. Deus te abençoe. Quero orar pela sua vida agora. Deus e Pai, obrigado pelo ano que passou. Obrigado, ó Deus, porque no meio de tantas lutas, dificuldades que cada um de nós enfrentou em algum momento da nossa vida, alguns enfrentaram perdas, outros enfrentaram enfermidades, outros desemprego, ó Deus, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Então, Pai, nesta hora, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer e orar que o Senhor nos abençoe. Queremos, ó Deus, consagrar os nossos sonhos e os nossos planos ao Senhor e não queremos deixar de sonhar, sabendo que o Senhor é aquele que nos abençoa. Abençoa a mim, a minha casa, a minha igreja e cada um dos meus irmãos e amigos que me ouvem nessa hora. É a minha oração, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Tenha um feliz ano novo. Domingo estaremos na nossa igreja às 10h30 da manhã para celebrar a ceia do Senhor
conto com a sua presença online ou presencialmente se inscrevendo através da nossa página www.ibmg.com.br. Um grande abraço, fique na paz do Senhor. Graça e paz, meus amados irmãos. Mais uma vez estamos juntos, desta vez apenas online, para neste culto último de 2020, agradecermos a Deus por tudo que Ele nos concedeu, a despeito das lutas, das adversidades, das tristezas, das saudades. Mas o cristianismo é a religião da esperança. O cristianismo é aquele que apresenta não só uma tênue possibilidade de vitória plena e completa, mas uma vitória cabal, porque é firmada nas Escrituras, e ela, sendo nossa regra de fé e prática, nos dá a certeza de que todas as promessas de Deus, todas elas, se cumpriram e se cumprirão, e que o nosso Senhor vivo está, e aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos também ressuscitará a nós. Então, em todas estas coisas e em todas as circunstâncias, mesmo as mais adversas, nós confiamos neste binômio abençoado. Deus está no comando, Ele é soberano e Ele fará todas as coisas convergirem para a sua glória e para o nosso bem, ainda que não entendamos, mas Ele está no comando e no controle. Queremos, neste último dia do ano, quando estamos no limiar já para deixar 2020 para trás e iniciarmos um novo ano, dizer que muitos estão em busca de uma palavra, de uma revelação, de algum alento, tendo em vista o ano difícil que vivemos, e querem ouvir uma palavra para o novo ano. Há tantas pessoas que, na linguagem do profeta Jeremias, estão cavando cisternas rotas, cisternas que não podem garantir que aquele que a está fazendo se descendente, bem como a sua casa. E eu queria que todos aqueles que, aonde este vídeo, aonde esta mensagem chegar, Deus lhes conceda a graça de abrir os olhos e a mente, o coração para esta verdade. Busque aquele que é a fonte da água viva. Busque aquele que disse que aquele que beber da água que ele der não tornará a ter sede. Que esta mensagem, que esta palavra de final de ano, neste último dia do ano de 2020, possa chegar a cada pessoa que tiver acesso, para que também se descendente naquele que é a fonte da água viva. Nós vamos meditar em um texto extremamente conhecido nosso. Há algumas indagações que estão no nosso coração. Como será 2021? Será que a pandemia vai acabar? Será que as vacinas vão fazer o efeito desejado? Como serão os nossos relacionamentos, o retorno ou não dos cultos presenciais com todo o povo? Como estarão os nossos empregos, as nossas finanças? Como será
a situação do país, enfim, tantas e tantas e tantas e tantas perguntas vêm à nossa mente. Como estará a questão econômica? É muito natural que estas coisas passem na nossa cabeça, mas eu quero lhes dizer, nesta ocasião, que para nós que conhecemos a palavra de Deus e que dela cremos de todo o nosso coração, absolutamente essas coisas importantes que são, não ocuparão o primeiro espaço, o primeiro lugar na nossa vida, porque sabemos em quem temos crido e estamos certos de que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até o dia final. Gostaria de considerar aquilo que é chamada de a grande comissão, ou a grande tarefa, a ordem expressa do Senhor Jesus, que aliás está registrada em Mateus, está também em Marcos, está de alguma maneira um pouco diferente em Lucas, está também em João e está em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas eu me atenho a Mateus, Mateus capítulo 28, os versos 18 a 20. Lemos assim a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Jesus está se despedindo dos seus discípulos porque vai voltar ao Pai. Lembremos-nos que neste texto Jesus está se dirigindo a 11 homens que com ele caminharam, aprenderam, viram os sinais miraculosos que ele operou, conviveram com o Divino Mestre, foram repreendidos, foram encorajados, foram instruídos, foram confortados, foram nomeados para fazer uma obra, juntamente com outros discípulos, em certa ocasião, em que o poder de Deus se mostra de forma tão eloquente com a realização de maravilhas. Mas aqui nos deparamos com estes homens recebendo esta incumbência. Na verdade, ela foi dada a eles, mas ela, na verdade, é para toda a Igreja de Cristo em todas as épocas e em todos os lugares. Eles são os nossos representantes ali, porque pela graça de Deus o Senhor alcançaria pessoas de todos os povos, línguas e nações que multiplicariam esta ordem sendo cumprida nas suas vidas, no seu habitat, na sua cultura, enfim, se constituiriam testemunhas do poder desta graça salvadora em Cristo Jesus. É bom lembrar que estes homens eram homens como os encontramos nos evangelhos, pessoas com as suas fraquezas, com as suas debilidades, com as suas inconstâncias, com seus medos, com as suas atitudes que não condiziam muitas vezes com
aquilo que eles recebiam. Não diferem de nós em absoluto e nós também não somos diferentes deles. Na verdade, todos nós somos pequenos, fracos. O que ocorre é que a graça do Deus que é forte. Agora comemoramos o Natal e Jesus, na profecia de Isaías, é chamado de El Gebor, Deus forte. O Deus forte está conosco. O seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Este Deus Todo-Poderoso é que nos capacita, este Deus Todo-Poderoso que nos habilita, este Deus poderoso, Todo-Poderoso é o que vai à nossa frente e que nos abençoa e prospera a nossa jornada, o nosso caminho. Meus irmãos, eu fico encantado e maravilhado como Deus, de forma multifacetada, constante, magnífica, tem usado pessoas ao longo da história do cristianismo no poder do Espírito Santo para marcar esta humanidade caída, necessitada de Deus e de salvação. Que maravilha, nos mais diversos ministérios. Poderíamos enumerá-los. São tantos e de tanta eficácia que não há sombra de dúvida que tudo isto procede daquele que tem todo o poder no céu e na terra. Jesus está comissionando estes homens, não num contexto de conforto, de aplauso, de apreciação, de caminhos floridos, não. O Senhor fora rejeitado, os discípulos o seriam. Jesus lhes disse isso, os preveniu. Eles já haviam experimentado em si o terrível comportamento de rejeição voltado para o seu Senhor e Mestre. Pois bem, não esperavam eles mar de rosas, um tempo de apenas fazerem o trabalho em meio a aplausos e bem-estar. Não! Perseguição, perseguição ferrenha, rejeição, maldade, hostilidade, pobreza, miséria, prisões, açoites, morte, como todos eles viveram, exceto João, o chamado apóstolo do amor, mas todos experimentaram uma morte cruel, martírio. E convém que se diga que muitas vezes nós temos esta visão de que hoje estamos vivendo dias terríveis, inigualáveis, etc. De fato, há algumas circunstâncias que, por exemplo, para mim e para muita gente, jamais sonhávamos com coisas como estamos vivendo. E não é só pela pandemia, é pela situação que nós estamos vendo, moral, ética, social, econômica, um verdadeiro caos. Mas não foi diferente no passado. Nós temos que lembrar sempre, precisa voltar à nossa mente esta verdade. O mundo jaz no maligno. Meus irmãos, isto basta. Associe-se a isso um mundo, isto é, uma sociedade que rejeita de forma contumaz, de forma constante, de forma aberta, rejeita a Deus, a sua palavra, os seus ensinamentos e o seu padrão de vida, rejeita. Associe-se a isso ainda a nossa própria pecaminosidade, embora regenerados, disse isso há poucos dias, embora regenerados, mas somos pecadores. Mas convém que nos lembremos que quem deu a ordem sabia de tudo isto, quem eram aqueles que fariam o trabalho e o que enfrentariam, qual seria o
mundo em que eles testificariam. Hostil, mau. Mas, se ele sabia quem eram os que estariam incumbidos da tarefa, sabia ele também quais seriam as dificuldades. Mas ele sabia que era ele que estava dando a ordem. Isto nos basta. E os discípulos sabiam disto, que quem lhes estava ordenando a fazer a tarefa não era senão aquele que ressuscitou dentre os mortos e que ascenderia, isto é, que subiria ao Pai diante de seus olhos. Jesus aproxima-se e fala-lhes dizendo: toda a autoridade me é dada no céu e na terra. Esta palavra toda excetua qualquer coisa. Toda é toda. Toda autoridade. Jesus deu aos 70 discípulos que ele enviou, de 2 a 2, os irmãos se lembram disto. Autoridade. E ele disse: eu lhes dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, para vencer toda a força do inimigo. Eles se encantaram com tudo que viram, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas de demônios. Jesus disse: olha, eu via Satanás caindo como raio do céu. Mas não se alegrem porque os demônios se sujeitam a vocês, mas alegrem-se porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Oh, meus irmãos, Jesus tem toda a autoridade. Quando eu leio os evangelhos, Jesus vai à casa da morte e traz vida. Jesus toca no intocável. Ele toca em um leproso e o leproso é limpo. Ele abre os olhos daquele que está na escuridão, nas trevas da cegueira, e dá-lhe vista e dá-lhe a luz da visão. Ele abre os ouvidos do surdo, faz o mudo falar, levanta o paralítico do seu leito. Ele tem autoridade sobre a morte, ele tem autoridade sobre a enfermidade, e nós o vemos mandando o mar se aquietar e o vento calar, porque ele tem autoridade sobre a natureza física, a natureza criada por ele mesmo. Mar e vento, cala-te, aquieta-te, e fez-se grande bonança. Jesus tem poder sobre a natureza. Jesus tem poder sobre as forças do inferno. Quando Jesus cura aquele moço endemoniado gadareno, possuído por uma legião, 6.000 demônios, Jesus expulsa, e aquele homem que andava se ferindo a si próprio, despedaçando grilhões, e andando pelo cemitério, morando ali, e andando nu, e gritando, e aterrorizando aquele lugar. Agora, depois do encontro com Jesus, está vestido, são, assentado, calmo, está totalmente transformado, porque fora liberto por aquele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus Todo-Poderoso, que se encarnou e veio a este mundo por você e por mim. Toda autoridade, não é alguma autoridade, mas toda autoridade me é dada no céu e na terra. Que nós nos lembremos neste dia 31 disto. Não sabemos o que virá, não sabemos o que vamos viver, o que vamos passar, mas sabemos uma coisa: aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra está conosco. Bendito seja o nome do Senhor. Segunda verdade que queremos destacar aqui: enquanto esperamos o Senhor, seja no meio de pandemia, seja no meio de luta, seja no meio de pobreza, seja no meio de desemprego, façamos a sua obra. Porque as demais coisas passarão, nós passaremos, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não tenhamos dúvida, irmãos, no nosso coração, de que tudo conspirará para que nós não façamos a obra do Senhor. Mas eu me regozijo, tenho ouvido vários testemunhos que neste período da pandemia, quando as coisas foram tão difíceis para todos nós, Deus em sua infinita graça e misericórdia salvou pessoas se apresentaram para professar sua fé e serem batizadas, pessoas
desejaram agregar-se à igreja local, pessoas estão sendo chamadas para o ministério. Meus irmãos, eu quero lhes dizer uma coisa: ninguém para a obra de Deus, porque ela é feita pelo próprio Deus, através do seu Espírito na vida dos salvos. Então, enquanto esperamos aquele grande dia, nós vamos trabalhando. Mesmo em meio às provas, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às dificuldades que são normais nesta caminhada. Mas Jesus disse: vão e preguem o evangelho, vão, anunciem, façam discípulos, isto é, trabalhem, discipulem as pessoas para que elas possam conhecer a mim, serem salvas. E essas pessoas discipuladas, vocês devem batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agreguem essa gente que agora me pertence, que agora me serve e me ama na minha igreja. É este o ensino de Jesus. E então, para não nos delongarmos, nós nos encantamos com esta última expressão de Jesus. Ensine as pessoas, discipulem, mostrem a elas todas as coisas que eu vos tenho ordenado, ensine-as, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus irmãos, aqui está a maravilha. Jesus um dia virá. Se nós não partirmos antes da sua vinda, nós estaremos com ele. Se não, ele virá para nos buscar, quer seja de uma forma ou de outra. Diz Paulo aos Tessalonicenses: estaremos para sempre com o Senhor, portanto consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Pela graça de Deus nós chegamos até aqui chegamos pela fé, como diz aquele belo hino cantado pelo quarteto Esperança e Fé. Até aqui, e outros quartetos, é evidente, este belo cântico, até aqui chegamos pela fé, confiados em Deus. Sim, a sua palavra é fiel, porque nós sabemos, irmãos, que Deus tem um plano para nós ainda. Outros já se foram. Este ano tombaram pessoas tão amadas da nossa igreja, colegas de ministério tão queridos, tão preciosos. Mas eles estão com Jesus. Jesus garantiu, Jesus não falha, Jesus não se equivoca. Ele disse, está dito, aleluia, ele disse, está dito. Mas quero dizer que eles foram, cumpriram. Agora é a nossa vez. Até quando? Não sei. Sei que hoje ele disse: estou convosco. E ele disse: ide. E ele diz: façam, porque toda autoridade me é dada no céu e na terra. Concluo esta palavra dizendo aquilo que ele mesmo disse: não te deixarei, nem te desampararei. Por conta disso, com confiança podemos dizer: o Senhor é meu ajudador. A quem temerei? Como disse o salmista: que me poderá fazer homem? Deus é por nós, quem será contra nós? Diz-nos Paulo aos Romanos. Enfim, concluo dizendo que nós não sabemos o que virá, mas sabemos que estas verdades eternas não se alterarão. Podemos contar com esta pessoa bendita que tem autoridade sobre este universo, não só sobre este planeta, mas sobre o universo, porque o criou, o Senhor Jesus. Segundo, podemos realizar, a despeito de nossas limitações, fraquezas, como aqueles discípulos, a obra no tempo que se chama hoje. E terceiro, podemos realizá-la com a plena convicção de que não estamos sozinhos, mas que o Deus eterno está conosco. Querida igreja, sei que este ano não foi fácil, mas em meio a todas estas situações, em todos os momentos, nós podemos dizer em alto e bom som: o Senhor está ao meu lado, o Senhor é aquele que me guarda, o Deus de Jacó é o meu refúgio, nele eu confiarei. Nunca nos deixou e nunca nos deixará. Como diz o velho hino: nunca me deixar, nunca me deixar. Que o Deus eterno nos abençoe, que Ele nos fortaleça. Amados, valeu a pena viver 2020. E certamente valerá a pena 2021, com sua graça. Porque pela sua graça
Somos o que somos e aqui chegamos, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Se tivermos um ano de atividades, de volta ao normal, o novo normal, não importa. O que importa é que Ele está no comando. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele tem poder, Ele tem autoridade, Ele tem uma promessa para os seus filhos. Estou convosco. Então façamos a sua obra na dependência do seu Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, eu gostaria agora de aproveitar este ensejo para fazer uma declaração formal a todos os irmãos e irmãs que hoje, 31 de dezembro, se voluntariaram para os diversos ministérios da igreja, incluindo a própria diretoria. Nós temos um ato formal presencial, mas aqui eu quero dizer que os irmãos que estarão servindo nas mais diversas áreas da igreja, nos mais diversos ministérios, continuarão servindo, muitos continuarão nos seus postos. Que o Deus eterno vos abençoe. Que todos sintam-se nesta noite de passagem de ano empossados, abençoados e edificados com a palavra de Deus e desafiados com ela para viver um ano frutífero na presença de Jesus. Que o Deus eterno vos seja por habitação. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que o Deus eterno a todos abençoe e dê da sua graça maravilhosa. E estão empossados em nome do Senhor Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que todos sintam-se investidos e que já na primeira ocasião de culto público presencial, tenhamos este momento formalizado, mas aqui está esta palavra de bênção para todos os irmãos. Agradecemos a todos os que fielmente durante este ano têm colaborado para que essas mensagens cheguem ao seu coração. Somos extremamente gratos pelas equipes da nossa igreja, tanto no som, multimídia, gravação, filmagem, enfim, tudo. Música, porque, irmãos, tudo fazemos, não para nossa promoção, não para agradar homens, mas para a glória de Deus, desejando servir uns aos outros. Que Deus abençoe. Que o ano de 2021 seja um ano de oportunidades para glorificar a Jesus. Somos o povo da esperança e enquanto esperamos o grande dia, servimos e servimos na certeza de que o Senhor conosco está. Nós vamos orar, encerrando este momento. Nosso Pai Celestial, obrigado porque vivemos este ano em meio a situações adversas, a lágrimas, a temores, a perdas na nossa visão limitada. Vivemos momentos de separação, vivemos momentos, ó Deus, de inquietação, mas até aqui o Senhor nos ajudou. E a certeza de que daqui para frente o Senhor continuará a fazê-lo é o nosso refrigério, é a nossa alegria. Que a tua bênção, ó Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a tua bênção, Deus Filho, Salvador, nosso Senhor e Mestre, nosso grande amigo e, sobretudo, nosso Redentor e Salvador, que o conforto, a paz e a comunhão do Santo Espírito, o Espírito Santo de Deus, esteja sobre cada um de nós neste tempo de início de novo ano. Neste limiar, possamos te honrar, Deus, e por todos os dias da nossa vida,
em nome do Senhor Jesus, agora e sempre. Amém. Deus a todos abençoe abundantemente. Feliz Ano Novo. Que alegria poder findar este ano, que não foi o ano mais fácil das nossas vidas, mas recebendo com gratidão a Deus o ano que está por vir. Cantemos com alegria, com fé, o hino 560 do cantor cristão. Próximo ano seja repleto, acompanhado das bênçãos de Deus. Viva 2021 na presença daquele que está te esperando. Deus te abençoe. Poderoso, tu és digno de adoração, eu te sigo, eu te ouço, para sempre, te amarei. Eu canto e eu
poderoso.